trás do aumento dos gastos com defesa da Itália, a resistência interna. Com algumas horas de sobra antes que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, abordasse a questão espinhosa dos gastos com defesa com o presidente Trump, seu ministro das Finanças anunciou que a Itália atingiria 2% do PIB este ano. Falando no parlamento na quinta-feira, o ministro Giancarlo Giorgetti disse: estamos plenamente conscientes, inclusive à luz das tensões atuais, da necessidade de aumentar esses gastos nos próximos anos. Do outro lado do Atlântico, na Casa Branca, onde visitou Trump no mesmo dia, Meloni pôde anunciar que a Itália está honrando seus compromissos, acrescentando: somos uma nação séria. O anúncio de 2% foi uma tentativa de última hora de salvar as aparências da Itália, que há muito tempo gasta pouco com defesa, orçando apenas 1,54% do PIB em 2024, de acordo com o ministro da Defesa. O ministro da Defesa, Guido Grossetto, apesar dos compromissos de longa data com a OTAN de gastar mais, chegar a 2% não era garantido. A Itália tem pouca disposição para gastar, apesar da ameaça de agressão russa à sua porta, com pesquisas mostrando que a maioria dos italianos não quer aumentar os orçamentos de defesa. Enquanto o partido de oposição 5 Estrelas liderou uma marcha contra os gastos em Roma neste mês. Mais desafiador para Meloni é que seu vice-primeiro-ministro e parceiro de coalizão, Matteo Salvini, também reclamou que o dinheiro extra deveria ser usado em hospitais, não em bombas. Claramente, porém, a pressão da Casa Branca e da OTAN venceu, mesmo que 2% não chegue nem perto dos 5% que o presidente Trump pediu, do número de cerca de 3% que a OTAN exigirá em junho, quando os membros se reunirem. A próxima pergunta é como a Itália vai arrecadar o dinheiro. Os gastos com defesa já dispararam nos últimos anos, com despesas de aquisição atingindo 9,31 bilhão de euros, no ano passado quase o dobro dos 5,45 bilhões gastos em 2020. Mas se os gastos totais atingirem 29,18 bilhões de euros no ano passado, o equivalente a 1,54% do PIB, elevar esse valor para 2% agora significa encontrar 8,7 bilhões extras este ano para atingir um novo total de 37,9 bilhões de euros. A mídia italiana especulou que o governo tentará uma contabilidade criativa ao colocar gastos em serviços como a guarda costeira na categoria de defesa, mas um analista alertou contra isso. Isso é um business insider, não vejo nenhuma flexibilidade nas definições da OTAN sobre o que constitui gastos com defesa, disse Alessandro Marrone, que lidera o programa de defesa e segurança e espaço do think tank IAI em Roma. Outra possibilidade foi levantada pela União Europeia, que está oferecendo 150 bilhões em empréstimos para gastos com defesa pelos Estados-membros. A União Europeia também quer permitir que os membros isentem gastos de defesa equivalente a até 1,5% do PIB nacional nas regras de limite da dívida do bloco. A Itália clamou por uma regra desse tipo durante anos, alegando que sem ela não haveria como aumentar os gastos. A Itália agora obteve a cláusula de salvaguarda que tanto pedia. Não há mais alibis, disse Marrone. Alibis. No entanto, na quinta-feira, o ministro das Finanças, Giorgetti, disse que era improvável que Roma usasse o esquema. Se a Itália realmente arrecadar mais dinheiro este ano, a próxima questão é em que gastar esse dinheiro, com os Estados Unidos provavelmente pressionando Roma a comprar equipamentos americanos. No ano passado, de acordo com dados do governo italiano, quase um quarto das importações de defesa da Itália de fora da União Europeia vieram dos Estados Unidos, o valor de cerca de 184 milhões de euros. Em 2024, a Itália se comprometeu a investir 7 bilhões em 25 caças F-35, somando-se aos 90 que já está comprando. A Itália também está comprando aeronaves Gulfstream dos Estados Unidos em versão de alerta antecipado, inteligência, sinal de ataque e ataque eletrônico. Enquanto isso, a Itália está montando novos tanques e veículos blindados com a Rheinmetall, enquanto a construção naval é feita internamente pela Fincantieri. Novas baterias de defesa aérea SAMP-T estão sendo encomendadas à MBDA da Europa. Se os Estados Unidos aumentarem a pressão para comprar produtos americanos, a União Europeia irá na outra direção, começando com a promessa de 150 bilhões de euros em empréstimo para gastos. É possível que a União Europeia peça que 2/3 desse dinheiro sejam gastos em produtos europeus, o que é um equilíbrio que pode ser conveniente para a Itália, disse Marrone. A grande reinicialização militar da Alemanha chegou.
estratégia de defesa alemã está pronta para uma transformação sob o comando do chanceler eleito Friedrich Merz, que planeja investir investimentos substanciais e sustentáveis. O chanceler Oliver Scholz estabeleceu anteriormente um fundo de defesa único de 100 bilhões de euros em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas essa medida foi limitada por restrições constitucionais e de dívida. A nova coalizão de Merz revelou um enorme fundo de 500 bilhões, aumentando significativamente o investimento militar em infraestrutura, com gasto de defesa isento de restrições constitucionais anteriores. Essa reforma promete não apenas um exército alemão revitalizado, mas também crescimento econômico por meio de maior produtividade, avanço tecnológico e inovação, marcando uma mudança estratégica em relação à austeridade de defesa de longa data da Alemanha. Para os padrões alemães, foi um momento chocante em 2022, quando, após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, o chanceler social-democrata de centro-esquerda Oliver Scholz anunciou a Zielwende, ou ponto de virada, em resposta à invasão agressiva da Ucrânia por Moscou. A postura defensiva de Berlim mudaria para uma postura de guerra. Além de sanções vastas de longo alcance aos setores bancários, de armas e mais especialmente de energia da Rússia, o chanceler Scholz anunciou a criação de um fundo especial e único que injetaria grandes somas de dinheiro em defesa segundo os padrões alemães. Amigos e aliados, há muito criticava a Bundeswehr alemã. Críticos afirmaram que o grupo era, na melhor das hipóteses, ineficiente, internamente na pior e irremediavelmente ineficaz na defesa do país. Mas explicou o chanceler, a Bundeswehr receberia uma injeção de 100 bilhões de euros e o maior rejuvenescimento desde o fim da Guerra Fria e a subsequente redução militar. Embora criticado no mundo todo, no início do conflito por sua hesitação em fornecer armas e munições à Ucrânia, Berlim acabaria ainda que lentamente se tornando um dos maiores apoiadores da Ucrânia, posição que mantém até hoje. O governo alemão atualiza continuamente um livro completo de sua ajuda militar à Ucrânia, que pode ser visto aqui. Foi, em essência, um truque contábil inteligente que aproveitou uma brecha para contornar o freio da dívida imposta pela Constituição alemã. Durante o mandato da chanceler Angela Merkel, os legisladores alemães consagraram a lei em lei um freio à dívida. É essencialmente uma regra federal que proíbe gastos excedentes acima de 0,35% do PIB. A Alemanha é um dos países mais sólidos financeiramente responsáveis do mundo, com uma excelente classificação de crédito, basicamente amarrou uma mão nas costas ao proibir praticamente qualquer gasto excessivo. Uma exceção que suspendeu a regra foi para a emergência colocada em prática mais recente durante a Covid-19, quando a regra do freio de dívida foi suspensa para combater o vírus. Para um observador externo, era quase inexplicável que a maior e mais brutal guerra na Europa em 80 anos não tivesse sido incluída como uma emergência. Mas, de qualquer forma, o Sondervermögen do chanceler Scholz, o subsídio especial e único de 100 bilhões de euros, foi aprovado em resposta à invasão russa larga escala da Ucrânia, por meio de emenda constitucional, tecnicamente em conformidade com a lei dos gastos, que conferiu a dívida da Alemanha. Por mais impressionante que fosse essa quantia, ela não era sustentável. Os principais níveis de gastos com defesa da Alemanha não haviam aumentado, e quando o fundo fosse gasto até 2026 ou 2027, os níveis básicos de gasto permaneceriam os mesmos. Há argumentos claros de que um aumento nos gastos de defesa alemães acima e além dos níveis atuais e de forma sustentável no futuro não será um obstáculo para a economia, mas uma força geradora de crescimento econômico, o que se torna ainda mais crítico quando se considera a atual incerteza econômica causada diretamente pela atual administração americana. O Instituto Kiel, que é o de Economia Mundial, um think tank, estudou a questão de aumento dos gastos com defesa e chegou a algumas conclusões importantes. Há um amplo consenso de que a economia se expande para acomodar pelo menos parte do aumento dos gastos com defesa, produção, compras e emprego. Há muita discordância sobre a magnitude dessa expansão e se os gastos militares afastarem ou estimularem o setor privado, os efeitos dependerão do contexto, incluindo a resposta do Banco Central Europeu e a fonte de financiamento, explica o relatório. Uma estimativa conservadora é que o PIB europeu crescerá de 0,9% a 1,5% se os gastos com defesa aumentarem de 2% para 3,5% do PIB. Isso implica apenas uma compensação limitada entre armamento e consumo privado no curto prazo. Mas uma das conclusões mais substanciais do relatório é notável. Ele afirma que os ganhos de produtividade a longo prazo com os gastos militares podem ser substanciais. Os melhores exemplos de pesquisa e desenvolvimento público são para aplicações militares. É evidente que repercussões no setor privado. Além disso, um aumento transitório de 1% do PIB nos gastos militares poderia aumentar a produtividade a longo prazo em 25%, tanto por meio da aprendizagem pela prática quanto por meio do PID. Os retornos de PID são públicos, não particularmente altos, se podem se pagar os gastos com PID. Foram identificados como uma das 3 principais chaves para lidar com a baixa produtividade da Europa no relatório Draghi.
Curiosamente, o relatório criticou duramente a porcentagem do PIB gasta pela OTAN em métricas de defesa. Estabelecer metas de porcentagem do PIB para gastos militares é contraproducente, pode levar a políticas macroeconômicas procíclicas e desincentivar compras eficientes. Em vez disso, diz o relatório, deve-se conduzir uma análise de custo-benefício em longo prazo das necessidades de material e pessoal em relação ao custo fiscal esperado e permitir que a aquisição atinja a mais alta qualidade ao menor custo possível. Os dias do chanceler Scholz estão contados. Em maio, os legisladores alemães se reuniram para eleger oficialmente o democrata cristão de centro-direita Friedrich Merz como um novo chanceler, após as recentes eleições federais antecipadas na Alemanha. Plano de gasto com defesa de Merz é ambicioso. Ele supera o fundo único anterior de 100 bilhões de euros, tanto em escopo quanto em sustentabilidade, além do aumento da ajuda militar à Ucrânia. As negociações de coalizão do novo chanceler resultaram em um fundo especial de 500 bilhões de euros vinculado a investimentos em defesa e infraestrutura. Embora seja um impulso bem-vindo para a Bundeswehr e a indústria de defesa alemã, talvez mais importante seja o futuro dos gastos com defesa. O governo liderado por Merz alterou a Constituição. A medida isentou os gastos com defesa do freio da dívida constitucionalmente consagrado. Os gastos com defesa alemães não estarão mais vinculados a percentuais minúsculos do PIB, mas poderão aumentar conforme a necessidade. Portanto, embora o mais novo chanceler alemão ainda não tenha assumido o cargo, é evidente que o poder industrial alemão em breve será posto à prova para reequipar e rearmar a moribunda Bundeswehr alemã. Se isso for suficiente para afastar a Rússia, resta saber se os Estados Unidos se consolidarão em oposição à Europa. Os Estados Unidos começam a retirar suas tropas do nordeste da Síria. O que está por trás das manobras? Pergunta. A mídia informa que o exército dos Estados Unidos está fechando 3 das 8 bases operacionais do nordeste da Síria e o número de tropas será reduzido de 2.000 para 1.400. Em particular, trata-se de bases Mission Support Site Green Village e MSS Eufrates. Nesse contexto, a Sputnik decidiu conversar com interlocutores que conhecem a situação da melhor forma possível, seguir as análises das nossas fontes para entender o que está acontecendo nesse país. Rafael Ibrahim, um dos comandantes das forças democráticas da Síria Curda, disse à Sputnik que essas manobras do exército dos Estados Unidos estão ligadas à redução do número de tropas americanas até o número que havia antes da queda do governo do ex-presidente sírio Bashar al-Assad. Segundo ele, a ocupação de Damasco pela Hayat Tahrir al-Sham, as forças armadas dos Estados Unidos, reforçaram seu contingente no nordeste da Síria, temendo a escalada da situação. Ibrahim acrescentou que o número de tropas dos Estados Unidos no nordeste da Síria chegou a quase 2.000 soldados nos últimos 4 meses, com os Estados Unidos continuando a fornecer apoio militar às forças democráticas da Síria por meio de exercícios e logística. E os Estados Unidos podem realocar as forças adicionais e retirar algumas para o Kurdistão iraquiano. Por sua vez, o cientista político Ahmed al-Ali observou que a situação militar e política no terreno não suporta a retirada das tropas dos Estados Unidos na Síria, pois a presença dos Estados Unidos está ligada à luta contra o Daesh, cuja ameaça persiste. Além disso, o cientista destacou que o Hayat Tahrir al-Sham tem milhares de combatentes estrangeiros e nas suas fileiras os Estados Unidos os consideram uma ameaça para a segurança da região. Uma das condições dos Estados Unidos para aliviar sanções ao novo governo de Damasco era livrar-se desses grupos estrangeiros, enfatizou. Assim, finalizou Ahmed al-Ali, um dos principais motivos para a presença das tropas dos Estados Unidos na área é impedir a expansão de grupos leais ao Irã do Iraque para a Síria. Enquanto o acordo proposto entre os Estados Unidos e o Irã poderia afetar a retirada planejada e gradual das tropas dos Estados Unidos, dada a situação do terreno. Míssil Iskander russo muda regras do jogo militar. Ataques norte-americano falha, diz especialista. O sistema de mísseis Iskander russo mudou as regras do jogo militar e demonstrou que o sistema russo realiza tarefas melhor do que o seu análogo norte-americano. Ataque de Salpina. Will Skiver, um especialista militar dos Estados Unidos na rede social X, ele destacou que desde o início ele pensava que o sistema ataques americano iria fracassar. Eu não era o único, mas eu estava entre os poucos que argumentaram. Já no final de 2003, com o míssil ataque, onde estava sendo revelado um fracasso vergonhoso sobre ele. Will Shiver também acrescentou que agora este pensamento se tornou a opinião comum.
Entretanto, elaborou o especialista Iskander russo, foi impressionante e um divisor de água no conflito da Ucrânia. Em novembro de 2024, o presidente russo Vladimir Putin disse que as modificações do sistema de mísseis Iskander são análogos russos de todas as 13 modificações dos mísseis ataques. A proporção em massa de equivalente TNT é praticamente a mesma, enquanto o Iskander tem um alcance maior, observou o líder russo. Após Brasil, Suécia quer avançar na América do Sul com o caça Gripen em concorrência com os Estados Unidos. O interesse de países como a Colômbia e Peru em renovar suas frotas de caça chamou a atenção da fabricante sueca, sabe, que tem ampliado sua presença global com o modelo Gripen. O analista de defesa Juan José Roldán explicou a Sputnik que a Suécia busca consolidar o avião como alternativa viável diante das incertezas envolvendo os Estados Unidos. Após fechar um contrato robusto com a Força Aérea Brasileira e iniciar negociações com a Colômbia, a SAB quer agora conquistar um terceiro cliente na América do Sul, o Peru, que pretende adquirir ao menos 12 novos caças, incluindo Gripen entre os modelos considerados. A importância do negócio para os suecos ficou evidente em 15 de abril, quando o governo sueco da Suécia enviou ao parlamento uma proposta de alteração do orçamento de 2025. O objetivo é obter autorização para negociar com o governo peruano a venda de até 12 caças Gripen e sistemas de defesa aérea associados. O governo sueco justificou o pedido afirmando que o Peru está avaliando substituir seus caças pelo modelo Gripen e que a receita obtida com a venda cobrirá os gastos do Estado. A proposta ainda precisa ser aprovada, mas demonstra a disposição sueca em avançar com o acordo. O especialista argentino Juan José Roldán destacou a Sputnik que, embora o Gripen tenha sido desenvolvido nos anos 1980 para a Força Aérea Sueca, o governo do país europeu continuou promovendo o modelo como alternativa internacionalmente, especialmente na América do Sul. Roldán observou que a Suécia tem aproveitado o ceticismo de países como Canadá e Portugal em relação à F-45 fabricada pelo norte-americano Lockheed, especialmente após a declaração do presidente Donald Trump nos últimos meses. O Gripen surgiu como forte candidato para substituir a frota colombiana de caças israelense CAFI e também como opção para reativar a capacidade de combate aéreo do Peru. Segundo Roldán, a SAB destaca no Gripen o menor custo de manutenção e a ampla compatibilidade com armamentos ocidentais dos Estados Unidos e da Europa. Hoje, o único país sul-americano a operar os Gripen é o Brasil, que em 2003 afirmou um contrato com transferência de tecnologia para a Embraer. A fabricante brasileira produz partes como a seção frontal da fuselagem, o cone de cauda e os freios aerodinâmicos, com o objetivo de montar os caças integralmente no Brasil no futuro. Ainda não está claro se a Colômbia ou o Peru poderiam aproveitar essa cadeia de produção, mas Roldán lembra que atualmente nenhum país fabrica sozinho 100% de um caça. O especialista acredita que a Suécia pode oferecer algum nível de transferência tecnológica a esse país, embora em escala menor que a feita ao Brasil. O Congresso peruano já aprovou um orçamento de aproximadamente 3,5 bilhões para a compra de 29 caças. Com isso, restam apenas 3 modelos na disputa: os franceses Rafale, os norte-americanos F-16 e os suecos Gripen. Segundo Roldán, embora a eventual exclusão dos F-16 possa incomodar Washington, o fato de apenas países ocidentais estarem concorrendo tende a aliviar possíveis tensões. Isso porque, por quase 3 décadas, a Força Aérea Peruana operou os caças soviéticos MiG-29 fabricados nos anos de 1970. Se a escolha for pelo Gripen, pode haver algum desconforto nos Estados Unidos, mas não seria algo grave. A Suécia continua sendo um forte aliado dos norte-americanos e já integra a OTAN, disse Roldán, ao destacar que os caças suecos incluem componentes dos Estados Unidos e da Inglaterra, o que inclusive poderia dar a esses países algum poder de veto em sua operação. Caso Colômbia ou Peru tivessem optado por caças chineses JF-17, por exemplo, a reação dos Estados Unidos seria bem diferente. Roldán lembrou que, recentemente, quando a Argentina cogitou comprar caças da China ou da Rússia, os norte-americanos acionaram seus mecanismos de pressão diplomática e a Argentina acabou escolhendo os F-16. Por fim, o especialista apontou que há uma tendência crescente na região para a renovação das frotas de combate, além da idade avançada das aeronaves. Muitas com mais de 40 anos de uso, países como Colômbia e Peru ainda enfrentam ameaças internas, como terroristas e grupos criminosos. Vários países sul-americanos estão alertando que, se não agirem agora, em 5 anos ficarão sem aviação de combate operacional, concluiu Roldán.
mídia busca atrair empresas norte-americanas que estão se mudando da China, diz mídia. A Índia está identificando e tentando atrair empresas norte-americanas que estão transferindo sua produção da China, informou The Economist Times nesta quinta-feira. Citando fontes familiarizadas com o assunto, ao tomar tais medidas, ainda pretende se beneficiar de um esperado realinhamento da cadeia de suprimento global em setores como eletrônicos, brinquedos e produtos farmacêuticos, em meio a crescentes guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. Disse uma fonte não identificada ao jornal. O governo indiano está incentivando suas empresas a explorar o mercado norte-americano. Segundo informações, realizou uma reunião com representantes da indústria para explorar as estratégias. Acrescentaram as fontes. As medidas estão ligadas às próximas negociações entre Washington e Nova Delhi sobre um acordo comercial bilateral que deve começar ainda nesta semana. O governo identificou de 10 a 12 setores como eletrônicos, farmacêuticos, químicos, automotivos, brinquedos, ar-condicionado, eletrodomésticos, etc., nos quais a Índia pode ter uma vantagem competitiva e os setores serão apoiados, disse uma fonte ao The Economic Times. Outra fonte afirmou ainda que o governo indiano dará preferência a joint ventures e acordos de transferência de tecnologia, visto que o país precisa de um ecossistema desenvolvido. No dia 2 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que implantou tarifas recíprocas sobre importações de vários países. A tarifa básica foi estabelecida em 10%, com alíquotas mais altas aplicadas a 57 países, com base no déficit comercial dos Estados Unidos com cada nação específica. No dia 9 de abril, Trump declarou que uma tarifa básica de 10% seria imposta por 90 dias a mais de 75 países que não haviam retaliado e solicitado negociações, exceto a China. À medida que a guerra comercial avançava, as tarifas norte-americanas sobre produtos chineses atingiram 145%, enquanto as tarifas chinesas sobre as importações norte-americanas atingiram 125%. Força Espacial dos Estados Unidos aprimora planos de armamento para nova estrutura de combate, diz mídia. Intensificando sua retórica em torno da necessidade de armas no espaço, a Força Espacial dos Estados Unidos divulgou uma estrutura com o objetivo de fornecer uma perspectiva de combate para planejadores, operadores e compradores de armas nesta quinta-feira, 17 de 4 de 2025. De acordo com o Defesa News, o lançamento da estrutura de combate especial coincide com a fala do secretário de Defesa, Pat Ryabkov, sobre a necessidade de uma mentalidade de combate mais forte nas Forças Armadas dos Estados Unidos para defender sua posição por mais financiamento no ciclo orçamentário de 2026. Oficiais da Força Espacial afirmam que o documento apoia a reivindicação por mais recursos e faz parte do crescimento natural da Força. Estabelecida há 5 anos, o Tenente-General Shaw Bratton explicou que a Força passou seus primeiros anos construindo sua estrutura organizacional e agora está focada na implantação de estratégias e processos para orientar operações futuras. Bratton destacou que o documento sobre a combate espacial reflete o amadurecimento da Força Espacial e é específico para a sua função principal de controle espacial. A linguagem do Departamento de Defesa sobre conflitos no espaço evoluiu, com autoridades agora falando mais abertamente sobre a necessidade de armas espaciais para acompanhar a Rússia e a China. A estrutura define termos e conceitos-chave para que stakeholders internos e parceiros externos entendam como a Força Espacial pensa em manter o domínio do espaço. O documento detalha ações defensivas e ofensivas, como contra-ataques, escolta de mobilidade, ataques eletromagnéticos e cibernéticos. A coordenação entre entre forças conjuntas é crucial, pois operadores em todos os domínios dependem cada vez mais das capacidades espaciais. A estrutura também define alvos como redes terrestres e satélites e discute o processo de priorização e engajamento de alvos. Brett observou que o documento não representa uma mudança na política ou nas regras de engajamento, mas detalha o processo existente conforme se aplica ao espaço e por isso é intencionalmente amplo, descrevendo as capacidades que o departamento pode vir a desenvolver no futuro. A política externa americana está perdida em um mundo multipolar. A estratégia global dos Estados Unidos está se desintegrando, substituída por um mundo multipolar que Washington luta para aceitar. Diante da sobrecarga da limitação de recursos, os Estados Unidos devem abandonar a ilusão de manter a onipotência e adotar a contenção estratégica à Ucrânia e o Oriente Médio e o Indo-Pacífico, revela o descompasso entre ambições e capacidades.
Os Estados Unidos devem priorizar interesses vitais, exigir maior compartilhamento e responsabilidade dos aliados europeus, desenvolver a capacidade industriais de defesa sustentável para enfrentar as ameaças modernas. Em vez de isolacionismo, a contenção exige realismo e unidade estratégica, clareza honesta sobre o que os Estados Unidos podem e devem alcançar globalmente antes de serem forçados a fazer concessões dispendiosas em um cenário geopolítico fragmentado, incerto e multipolar. Os melhores planos de ratos e homens muitas vezes dão errado, ou em português padrão, os melhores planos de ratos e homens muitas vezes dão errado. Esse verso do famoso poeta escocês Robert Burns soa diferente em abril de 2025 do que quando ele escreveu pela primeira vez, e mesmo quando soa há um ano. Vivemos nos destroços de um mundo de premissas estratégicas fracassadas. A ordem liderada pelos americanos não está se desgastando, ela está fragmentada estatamente. Grandes estratégias elaboradas em think tanks e agências federais agora estão espalhadas por um mundo que não segue mais as regras de ontem. A verdadeira crise nas relações internacionais hoje não é a Ucrânia, Taiwan ou o Mar Vermelho, é uma arquitetura geopolítica que passamos 30 anos sustentando entrou em colapso. E o establishment de política externa ainda não a alcançou. Multipolaridade não é uma previsão, é o tempo presente. Washington continua a falar como se estivesse administrando uma ordem baseada em regras, mas na realidade estamos negociando o mundo pós-americano a partir de uma posição de fadiga, dívida e negação. E o verdadeiro perigo não é a China, a Rússia ou o Irã, é o crescente descompasso entre os compromissos e as capacidades dos Estados Unidos. Estamos tentando lutar em 3 frentes, tranquilizar todos os aliados, dissuadir todos os rivais, sancionar todos os desonestos e ainda acreditar que somos o centro da gravidade global. Isso não é estratégia, é inércia, em delírio de grandeza. A era da unipolaridade terminou não como um estrondo, mas como um encolher de ombros de aliados, adversários cada vez mais do povo americano. Os eleitores querem menos envolvimentos estrangeiros, não mais. Querem acordos comerciais que os beneficiem, não cadeias de suprimentos que enriqueçam rivais. E querem líderes que saibam a diferença entre interesses vitais e projetos de vaidade. Em outras palavras, querem o que Washington se recusa a lhes dar: moderação. Essa palavra, contenção, ainda causa palpitações dentro do Beltway. É tratada como se significasse apaziguamento ou recuo, não significa. Contenção é a única estrutura estratégica que aceita o mundo como ele é, fragmentado, volátil, não mais unipolar. Ela reconhece que nem toda luta é nossa, nem todo aliado vale o custo, e nem toda crise é um referendo sobre a determinação americana. Na Ucrânia, contenção não significa isolar Kiev, significa reconhecer que a Rússia não será derrotada da maneira que os falcões ocidentais imaginavam. O objetivo deve ser uma solução negociada que preserve a soberania da Ucrânia sem arrastar o OTAN para uma guerra sem fim que beneficie apenas os fornecedores de defesa. A justificativa moral para armar a Ucrânia não muda a realidade estratégica de que esta guerra precisa terminar em breve, ocorrendo o risco de uma escalada em termos que não podemos controlar. No Oriente Médio, contenção não significa ceder ao Irã, significa admitir que nossa campanha de pressão máxima produziu o oposto do que prometia. Teherã está mais perto do que nunca de uma bomba, a região está em chamas e a marinha dos Estados Unidos está sobrecarregada, tentando dissuadir todos os Houthis ao Hezbollah. Em algum momento teremos que decidir se nossa presença na região visa defender interesses vitais ou defender a ilusão de onipotência. E há também a China. A narrativa da competição entre grandes potências tornou-se a estrutura padrão para tudo, desde semicondutores até patrulhas marítimas. Mas isso não é a Guerra Fria 2.0. A China não quer impor uma ideologia global. Ela quer proteger sua periferia, reescrever as regras regionais e diluir o domínio dos Estados Unidos, não destruí-lo completamente. Isso não é paz. Mas também não é um Armagedon. O perigo reside em tratar cada ação chinesa como existencial e cada teatro de operações como decisiva. Esse caminho leva a reações exageradas, erros de cálculo e muito possivelmente a guerra. E aqui está a verdade conveniente. Se a guerra vier, não se parecerá com os cenários claros esboçados em exercício de simulação. Será feio, incerto, desgastante. Nossa base logística é frágil, nossa capacidade industrial está esgotada e nossa força naval está diante de um acerto de contas. Um confronto sério com a China por causa de Taiwan testaria não apenas nossa determinação, mas também nossa capacidade de sustentar uma guerra longa em larga escala. Esse é um teste no qual podemos não passar.
No entanto, a resposta não é o isolacionismo, é a priorização teimosa. Os Estados Unidos ainda possuem pontos fortes inigualáveis, suas alianças, sua base de inovação, sua geografia, mas somente se parar de fingir que podem fazer tudo em qualquer lugar. A clareza estratégica começa com a humildade estratégica. Precisamos identificar nossos verdadeiros interesses, defender a pátria, dissuadir agressões de grandes potências no Atlântico Norte e no Pacífico Norte, manter o acesso à tecnologia de recursos críticos e abandonar o resto. Isso significa dizer: a Europa, que a festa acabou. Os Estados Unidos não podem mais garantir a segurança europeia, enquanto a Europa caminha sonâmbula pelo rearmamento. Para que a OTAN permaneça viável, o pilar europeu precisa se tornar mais do que uma metáfora. Isso exige não apenas promessas no papel, mas gastos reais, estrutura de força real, vontade política real. Caso contrário, Washington deveria começar a tratar a Europa como um teatro secundário, não como uma obrigação sagrada. Significa também tratar o Indo-Pacífico com mais nuances e menos teatralidade. Precisamos de uma arquitetura de coalizão que compartilhe ônus de espécie, a capacidade de priorizar a sobrevivência. Não uma que presuma que as forças americanas sempre chegarão primeiro e permanecerão por mais tempo. Os dias de grupo de porta-aviões exibicionistas acabaram. A sobrevivência, não o simbolismo, é o que importa agora. Em casa, precisamos de uma base industrial de defesa que possa realmente apoiar a estratégia que reafirmamos ter. Isso significa relocalizar cadeias de suprimentos essenciais, investir em estaleiros, fábricas de munições e sistemas com inteligência artificial que possam superar ameaças de desgaste. A guerra não é mais apenas uma questão de plataformas, é uma questão de produção, e deixamos essa musculatura atrofiar por tempo demais. Mas acima de tudo, precisamos de uma política externa que diga a verdade sobre o mundo em que vivemos. A ordem do pós-guerra não vai voltar. Os anos de 1990 não são um modelo, são uma miragem. A crença de que a liderança americana sozinha pode estabilizar um planeta que está mergulhado no caos multipolar não é apenas errada, é perigosa. Este não é um chamado para desistir, é um chamado para acordar. Os melhores planos de ratos e homens no pós-guerra fria já deram errado. A questão é se redobramos a aposta na ilusão ou nos ajustamos antes que a tempestade chegue. O caminho mais inteligente está claro, a parte mais difícil é ter a coragem de segui-lo. Porque neste novo mundo não é o poder que nos falta, é clareza. A clareza é o que todo grande poder precisa quando o centro não se sustenta mais.